Os irmãos, por gentileza, abram a Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo do 1 ao 4. Estamos no mês de março, que é o mês de combate ao câncer. As pessoas menosprezam muitas vezes os sinais que o corpo dá, porque esse invólucro que reveste a nossa vida, ela é tão bem feita por nosso Criador, que ela dá sinais. E diante disso eu queria trazer uma vacina para a igreja, para que ninguém aqui seja acometido dessa mazela chamada câncer. Tem pessoas assim que dizem: olha, é melhor falar CA, é melhor falar Jesus. Jesus é que cura. Todos encontraram? Eclesiastes capítulo 7. Os irmãos, por gentileza, deixem a Bíblia aberta. Versículo do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa aonde está acontecendo o luto do que a casa aonde está tendo uma festa. Pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde está tendo luto, mas o coração dos tolos no lugar que tem alegria. Meus amados irmãos, quando a gente olha para esse texto, e digo isso de forma até superficial, de uma certa forma dá um nó na nossa cabeça. Meu Deus, dentro do conceito formado aí fora, os valores aqui estão invertidos. Não é melhor alegria, não é melhor festa, não é melhor prazer, recreação. Esse texto, ele soa um tanto estranho, pois à primeira vista compreendemos que parece que a Bíblia está engrandecendo a tristeza, assim como em outros textos a Bíblia também enaltece a alegria. O texto fala que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Meu Deus, o que é isso? O texto fala que é melhor ir à casa onde está tendo um velório do que uma casa onde está tendo festa. Que a tristeza é melhor do que o riso. Será que Salomão nesse momento estava depressivo? Será que Salomão estava melancólico? Será que Eclesiastes, no momento em que Salomão está escrevendo, está amargurado? Meus amados, uma coisa é certa, eu não acredito nisso, porque a Bíblia, nós já sabemos, ela foi divinamente inspirada por Deus, e eu tenho certeza que ela jamais iria incentivar alguém ficar deprimido, reprimido, doente de forma patológica. A Bíblia jamais iria induzir um ser humano a adoecer, tanto no seu corpo, quanto na sua alma, quanto no seu espírito. Pelo contrário, a Bíblia é o nosso manual de saúde, é o nosso antídoto. A Bíblia é a nossa vacina.
em meio a tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, onde as clínicas de psicólogos ou de psiquiatras estão lotadas, esta passagem nos ensina que o destino de todos os seres humanos é um só. Essa passagem também nos ensina que a raça humana não deve viver de forma insana e ilógica, mas que deve viver com a responsabilidade de saber que um dia tudo isso vai acabar. Essa passagem também nos ensina que a tristeza também produz benefícios. A questão toda, meus amados irmãos, é entender que tipo de tristeza é essa que Salomão está aqui a nos ensinar. Porque essa tristeza que Salomão está falando, ela vem de Deus e não das coisas humanas. E talvez você pergunte: existe a tristeza segundo a vontade de Deus? E eu digo: existe. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 9. A Bíblia diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Meu Deus do céu. Existe a tristeza que tem como o causador o próprio Deus. Quando essa tristeza, meus amados, segundo o mundo, ela não é administrada em Deus, ela pode ser maligna e por consequência resulta na morte. Um exemplo bem pertinente é o processo que o nosso país está passando. Eu não sei se os meus irmãos sabem, mas segundo os institutos que fazem o censo sobre essas comorbidades, o Brasil já tem mais de 11 milhões de brasileiros com depressão. A questão, meus amados irmãos, não é tão simples quanto nós pensamos, porque essa depressão, ela nada mais é do que um transtorno mental caracterizado por uma tristeza que não passa. Ela persiste na pessoa. A pessoa perde o interesse nas atividades normais, que antes eram prazerosas e hoje não são mais, e acompanham de uma incapacidade de realizar atividade diária durante muito tempo da sua vida. A pergunta que eu faço essa noite para a igreja, abrir esse processo de reflexão: será que o crente pode sentir essa depressão? Será que é pecado o crente ter essa tristeza, que traz esse desânimo, que traz essa falta de interesse pelas coisas? E a resposta que eu tenho é: o crente sim pode entrar nesse processo doloroso. Digo isso olhando para quem? Para Elias, que também entrou na caverna, que também pediu a morte. E não só ele, outros homens de Deus também pediram a morte. A questão, meus amados, é que a tristeza segundo o mundo, ela permanece. A tristeza segundo Deus, ela transforma. A tristeza segundo o mundo, o crente pode até ser infectado nela, mas o crente em Deus consegue vencer essa batalha. É preocupante, igreja do Senhor, porque além disso, a pessoa com depressão, ela apresenta sintomas como perda de energia. Isso aqui
pode até parecer para algumas pessoas, eu vou usar até um termo chulo, mas eu quero que os irmãos entendam, parece frescura, mas não é. A gente não pode olhar isso como uma frescura. A pessoa perde o interesse, existe uma alteração no apetite, um aumento ou uma redução do sono, a ansiedade bate a porta, a pessoa perde a concentração, se torna indecisa, inquieta, ela está sempre convivendo com um conflito dentro dela, onde a sensação é que nada que ela faça serve para nada. Pensamentos de suicídio, vontade de danificar o seu próprio corpo. A depressão pode afetar qualquer pessoa. E isso aqui, irmãos, eu volto a dizer, não é um sinal de fraqueza de ninguém. Esse transtorno, meu amado, minha amada, às vezes de forma patológica, é inibido por medicamento, acompanhamento de psicólogos ou psiquiatras. E eu estava até me aprofundando no assunto e vi que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo já são 300 milhões de pessoas com depressão. Essa noite, meu amado, minha amada, eu te convido a entender que o nosso Deus está tratando a nossa alma. E se nós nos permitirmos essa noite ser alcançado, ser curado, ser refrigerado, oxigenado, se nos permitir descer a casa do oleiro, se nos permitirmos buscar a face desse Deus, por mais que nós tenhamos sido infectados por essa depressão segundo o mundo, Deus tem poder para nos retirar dessa situação. A tristeza, nesse caso, nos faz capaz de aprender as mais lindas lições que talvez nos tempos de alegria não entenderíamos. É interessante, meus amados, porque já é consenso da própria psicologia que esses momentos de dor, de sofrimento, esses momentos de guerra interna nos faz melhores alunos. Oh, glória a Deus! A tristeza, segundo o operar de Deus, nos amadurece. Eu não sei se os meus irmãos sabem, mas nós estamos entrando no fim de um ciclo, onde tudo está se formatando para o fim. Se hoje nós achamos difícil, a convivência aqui embaixo pode potencializar para pior daqui a alguns anos. Nós saímos de uma pandemia onde passamos praticamente 2 anos escondidos, enclausurados, presos dentro dos nossos lares. De repente ninguém nos prefaciou isso, ninguém nos antecipou, e foi difícil ficar em casa direto. Nós que tínhamos uma rotina, ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. Mas quando a pandemia acabou, o resultado daquele confinamento entre as pessoas trouxe mazelas e sequelas que ainda estamos aprendendo a resolvê-las. É como se nós tivéssemos perdido a capacidade de conviver. As pessoas estão sequeladas, as pessoas estão mazeladas, as pessoas estão sem capacidade de administrar suas guerras. Diante disso, meus amados irmãos, a tristeza, segundo aqui o contexto do livro de Eclesiastes, é a ferramenta que Deus usa para transformar questões complexas em valores primordiais, essenciais e eternos. Se nós aprendermos nesses momentos de infortúnio, de guerras, de situações adversas, pode ter certeza, seremos capazes
de enfrentar lutas que talvez nós pensássemos que não fôssemos capazes. Perdas, situações que não estamos acostumados a vivê-las. Deus está nos ensinando através dessa leitura da vida. É interessante, meus amados irmãos, peço até minha assessora para colocar a passagem de Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, porque nós identificamos uma pessoa que tinha aprendido em Deus vencer suas guerras, e o parecer dele é um parecer de alguém que agora está dizendo: olha, eu aprendi o segredo da vida. Não digo isso como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou experimentado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Note, meus amados irmãos, que não é potencializar a tristeza, não é cultuar a tristeza, não é pedir a Deus tristeza, é saber que Deus está delineando o nosso coração, é saber que Deus está amaciando o nosso coração, é saber que Deus está forjando o nosso coração. Deus, Ele sempre se antecipa a todas as coisas quanto à sua obra, e Ele sabe que um dia, esse dia mau vai bater a nossa porta, e se tivermos em momentos de ilusões ou imbecilidade, quando esse dia mau bater a nossa porta, nós vamos ser pegos desprovidos, e aquele dia poderá nos derrubar. Irmãos, quem é que se programa perder filho? Quem é que se programa perder alguma coisa? Quem é que se organiza mentalmente para sofrer, quem sabe, uma situação que jamais será curada nas vias normais? De repente, alguém que foi violentado quando criança, de repente, alguém que foi abusado pelo próprio pai, de repente, uma situação de abandono, de rejeição, são marcas que trazemos lá de trás e que andam conosco até hoje. Mas a tristeza, segundo Deus, vai tratando o nosso coração, vai lapidando o nosso coração. E por mais difícil que seja conviver com aquela guerra, com aquele gigante, em Deus a gente vence, em Deus a gente cresce, em Deus a gente amadurece, em Deus a gente se enche da graça, em Deus a gente se enche do óleo, em Deus a gente continua lutando, em Deus a gente respira, em Deus a gente faz aquilo que Ele convidou para fazermos. Estamos vivendo num tempo de insensibilidade espiritual. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que falta o Senhor fazer mais para que as pessoas se quebrantem, para que as pessoas mudem sua forma de pensar. É Deus curando, é Deus livrando da morte, é Deus fazendo milagre, e as pessoas com um coração duro, e a tristeza, segundo o coração de Deus, quebra, martela esse coração. Deus quer salvar, Deus quer dar a eternidade, mas a pessoa teima em ficar com o coração
imbecilizado. Eu prefiro festa, eu prefiro isso, eu prefiro isso, eu prefiro. E nunca as escamas dos seus olhos caem. A tristeza, segundo Deus, nos torna mais sensíveis, mais comprimidos, mais quebrantados, mais humanos. A tristeza, segundo Deus, nos torna mais prudente, diligente, sensato, espiritual, maduro e experiente. Alguém que talvez entrou aqui e não está conseguindo vencer esta guerra, porque está sentindo a tristeza segundo o mundo, a depressão segundo o mundo, saiba que Deus, através do seu Espírito Santo, conhece as vielas do nosso coração. O Espírito Santo conhece as janelas da nossa alma. O Espírito Santo conhece as feridas, as sequelas. E se nós, nesse momento da tristeza, segundo o operar de Deus, se render e se permitir, a sua palavra vai prevalecer, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez você nunca tenha entendido essa passagem e pense que o amor seja qualquer outra coisa, e o amor aqui representa o próprio Deus. Quando você está cheio de Deus, não tem lugar para medo. Quando você está cheio de Deus, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para depressão. Você está cheio de Deus. A tristeza pode até te infectar, você é ser humano, mas se você buscar se encher, Deus vai te curar. Deus vai visitar essas sequelas, esses traumas, e vai fazer você ser uma pessoa mais experiente. Hoje é o dia da busca do Espírito Santo. De repente, irmãos, a gente acha o Espírito Santo todavia, se eu abrir meu coração para ser curado. Por que eu estou gostando do número de pessoas hoje? Porque a chance de Deus batizar hoje vai ser maior. Eu li uma passagem lá no livro de Provérbios que muito me chamou a atenção. E tem alguém que é romântico e diz assim: Deus ama todo mundo. Será, irmão? Pois lá em Provérbios está escrito: eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E é interessante, porque esse amor faz você fazer coisas. Você está cansado, está abatido, tinha tanto canto para você ir. Para onde foi que você foi? Para o culto, buscar o Espírito Santo. Diante disso, meu amado, eu não estou vendo aqui nas palavras de Salomão ele querer incentivar ninguém a ficar depressivo ou doente. Mas essa tristeza, segundo Deus, ela está operando em nós, está produzindo em nós benefícios. Diferente é a lágrima de alguém que está com o coração abatido. E eu olho para quem? Para a irmã Ana. Queria tanto ser mãe. Às vezes eu fico viajando na história da irmã Ana e fico vendo a irmã Ana assim na minha imaginação, perto assim de um bocado de mulher grávida. E aí você que de repente possua algum tipo de trauma nesse sentido, começa a fazer mil questionamentos. Por que ela engravida e eu não? Por que ela é melhor do que eu e eu não? Por que acontece na vida dela e na minha não? Será que eu sou tão desgraçada, sou tão ruim, que não posso
receber a dádiva de ser mãe. De repente a irmã Ana nem pensasse isso, mas pensasse assim: meu sonho era inchar meu pé. As mulheres grávidas não enchem o pé, né? Meu sonho era ficar com o pé inchado igual aquele ali. Meu sonho era passar a noite sem dormir, com ele aqui mexendo em mim. Quem é que sonha isso, né, irmã Aline? Meu sonho era ficar enjoada, para ficar vomitando. Irmãos, eu estou aqui confabulando, elucubrando, imaginando o que é que passava na cabeça da irmã Ana. Porque uma coisa é certa, ferida ela era. E eu sei porque no dia que Eli fala uma besteira com ela e chama ela de filha do Satanás, ela disse: não, Senhor, não me considere como uma filha de Belial. Tua serva está amargurada e abatida. Ela queria, mas aquela tristeza que foi gerado no coração da irmã Ana não foi uma tristeza de frustração segundo o mundo, mas uma tristeza segundo Deus. Por quê? Porque fez ela orar mais. Quem está entendendo da glória? A tristeza segundo Deus nos faz seguir o propósito pelo qual Deus assim gerou. Ana orou mais, Ana buscou mais, Ana se consagrou mais e Ana confiou mais. A tristeza segundo o mundo para a gente, impede da gente ir para a oração, impede da gente ir para os cultos. Essa é a tristeza do mundo, que quer te paralisar, que quer te parar, que quer te matar, que quer te destruir. Mas a tristeza segundo Deus te traz mais para perto de Deus. Pastor, eu tenho que repreender essa tristeza segundo o mundo. Você tem o Paracleto, você tem o ajudador, você tem o consolador, você tem o Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu estava olhando sobre esse negócio de inexprimível, irmão, o negócio é profundo, viu? Imagine você sufocado, querendo falar, e aquele negócio no teu pescoço, e você querer falar e não consegue. Você quer gritar, você quer chorar, você quer dizer, mas há um entalo na tua garganta, e você, ao invés de gritar, chorar, espernear, só começa a descer lágrimas dos olhos. Ah, meu Deus, como está forte aqui hoje. Eu sinto a presença de Deus tão forte aqui, igreja. Eu não estou querendo mexer nas tuas sensações, emoções e sentimentos jamais. Mas eu não posso desconsiderar que Deus está neste ambiente, não posso desconsiderar que Ele está tocando em mim, que eu estou sentindo Ele, não posso desconsiderar essas coisas. E agora a lágrima desceu, mas desceu uma lágrima, e quem olha por fora, qualquer analista que olha por fora, não sabe decodificar o que é aquilo que está saindo do teu olho. É uma lágrima, pode representar tanta coisa, pode dizer tanta coisa, eu não sei, mas eu não estou ali em condição de saber revelar, mas o Espírito Santo sabe. Ele pega aquela lágrima, e lá tem 1 milhão de gritos, uivos. Aquela lágrima diz: eu quero morrer. Eu não aguento mais essa dor. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí o Espírito Santo pega
Aí vai botar a lágrima para mostrar o que de fato e de direito ela revela. Aí você está dizendo que quer morrer, mas lá no fundo você está dizendo: eu quero que essa dor saia de mim. Eu quero vencer essa guerra. Se a maioria dos suicidas que estão aí de repente nesses arranha-céus do mundo, com os pés olhando lá para baixo, pudesse, ao invés de pular e matar-se, pudesse gritar e dizer: socorro, tira essa dor de dentro de mim, eles não pulariam. O problema do ser humano é porque quando a tristeza vem, e essa tristeza segundo o mundo, eles aceitam. Por isso que eu vejo emblemática a palavra de Deus visitando aquela caverna, quando ele fala: o que fazes aqui, Elias? Note que a pergunta de Deus não é retórica, ou seja, não é uma pergunta que não precisa de resposta. É uma pergunta que cobra, que quer que ele abra a boca e diga o que é que ele está passando. Elias, abre a boca e diz: derrubaram teus altares, mataram teus profetas, bagunçaram Israel, e só eu fiquei e querem me matar. Note, irmãos, que o falar é terapêutico. Talvez você nunca tenha entendido o verdadeiro sentido de Mateus 6. Não é para você pegar a sua vida e sair dizendo para todo mundo o que é que você está sentindo ou passando, mas você está lá em secreto falando com o Pai, e a verbalização dessa dor vai fazendo com que Deus vá tratando e te curando. Mas quando tu for orar, tu entra nos teus aposentos, fecha a tua porta. O que é isso, irmão? Intimidade, relacionamento, confiança. Você está falando para alguém que não vai colocar a tua vida na boca de seu ninguém, é só tu e ele. Aí tu ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está vendo em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, muitos vão te ver curado, muitos vão te ver abençoado. Cadê aquela irmã que só vinha para o culto chorar? Não, mudou. Cadê aquela irmã que só abria a boca para falar lamúrias? Mudou. Cadê aquela irmã que só contava testemunho? Mudou. Essa foi tratada por Deus. Essa foi visitada por Deus. Essa foi recompensada por Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, nos aproxima de Deus, nos fortalece em Deus, nos molda em Deus, nos faz ser segundo o coração de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 5, versículos de número 3 ao 5, a Bíblia diz: não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Por que a gente está diante de um povo que fraqueja tão fácil, irmão?
porque são pessoas que não conseguem ser frustradas. Às vezes eu estou aqui dando aula no curso de teologia na segunda-feira, e eu disse: irmão, todo dia eu me frustro. Assim como? Eu todo dia queria jantar maminha e nem janto. Todo dia eu queria almoçar picanha, que nem o meu amado John. Aí quando eu vou comer que não é picanha e maminha, aí eu me frustro. Está ouvindo, irmã Keila? Sabe, é uma geração que tudo no mundo, sabe, é motivo de parar, é motivo de desistir. Eu não estou menosprezando sua dor, não estou menosprezando suas guerras, não estou aqui deixando de ser altruísta ou empático, não. Eu estou dizendo que Deus é o nosso consolador, que o Espírito Santo quer nos fortalecer, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você é templo e morada do Espírito Santo. Use esse recurso, use essa graça, use aquilo que Deus lhe deu. E eu retorno para o que Provérbios diz no capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta desgosto. Isso que você está passando não está fazendo mal a você, meu irmão. Está te fazendo crescer. Está te fazendo uma pessoa mais forte. E preste atenção, você que de repente é um pai de família, uma mãe de família, ou de repente é líder de alguém ou de algum departamento da sua vida. Se você parar, é possível que muitos parem também. Note que nós não temos essa opção. Se você baixar a guarda, você pode colocar a perder toda a tua família. Eu digo isso, irmãos, porque os irmãos sabem, estou concluindo mais um livro agora, e eu estou tratando o Pedro de Lucas 5, fazendo uma comparação de Pedro em João 21, porque o Pedro de Lucas 5 era imaturo, não conhecia Jesus. Foi o início do ministério de Jesus na Galileia. E agora Jesus convida Pedro, mas antes faz uma pesca miraculosa, maravilhosa. E Pedro fica tão assombrado com aquele milagre que ele diz: Senhor, se afasta de mim, que eu sou pecador. Pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Mas Pedro, de João 21, já conhecia Jesus, já era familiarizado com Ele, já tinha experimentado e sido experimentado. Mas a Bíblia vai dizer em João 21 que Pedro resolve voltar para o mesmo mar. Eu faço até um questionamento lá no livro. O que fez Pedro voltar para o mar? Será que foi uma grande decepção? Jesus morreu. O que fez Pedro voltar para o mar?
foi uma crise interna, uma guerra interna, um momento de falta de identidade espiritual. Mas o que eu quero dizer é que quando Pedro resolve voltar para o mar, ele não vai só. Você está vendo o problema, irmão? Pedro não vai só. Pedro diz: eu vou pescar. E o que é que os outros dizem? Nós vamos também. Está vendo, irmão? Quando eu baixo a guarda, pastor Mário, quando eu resolvo não querer mais orar, não querer mais me espiritualizar, eu posso comprometer toda uma equipe, posso comprometer toda uma conjuntura. É como se fosse um efeito dominó. Por isso que nós não temos o luxo, não temos a opção de parar. Você vai ter que ser mulher de Deus a vida toda. Você vai ter que ser homem de Deus a vida toda. Em momentos de infortúnio, em momentos de tristeza, você vai ter que procurar recurso em Deus para permanecer de pé. As crianças, elas dizem: papai, por que o senhor não ora mais? Por que o senhor não lê mais a Bíblia? Uma criança aqui, desta igreja, disse assim para mim: meu pai vai ser pastor. Infelizmente o pai dela não está aqui. A pergunta que eu faço é: o que é que está sendo gerado na cabeça dessas crianças, irmão? Porque eu não consigo ser modelo, eu não consigo ser referência, eu não consigo ser motivo de inspiração. Pedro resolveu voltar para o mesmo mar. O mesmo mar de Tiberíades, da Galileia, que Jesus foi lá tirar ele. Pedro, a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, tu será pescador de alma. Mas a questão toda é essa, igreja. A gente precisa estar de pé, a gente precisa administrar esse momento terrível em Deus. Esses dias agora eu fui na casa de uma irmã, lá do Maranguape, e conversando com ela, eu descobri que os 2 filhos que ela tinha, ela já enterrou. A irmã Luísa, lá do Maranguape, que congrega lá. Eu peguei o celular dela: que esse jovem aqui é o meu filho, mas ele também já faleceu. Eu tinha outro, mas também morreu. Irmãos, quem é que dá essa força para a pessoa continuar na igreja, continuar adorando o Senhor, se não é o Espírito Santo? Quem é que nos ajuda nesses momentos tão terríveis? Porque a ordem natural das coisas não é pai enterrar filho, é filho enterrar pai. Essa é a ordem natural. Quando a ordem se quebra, também rasga quem fica vivo. A questão, meus amados irmãos, é que Deus está nos dizendo aqui hoje, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, com a graça que nós recebemos de Deus, com o suporte que nós recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que também estão passando por tribulações. Quando essa tristeza, segundo Deus, chegar, tem esse discernimento.
Está te afastando de Deus ou está te aproximando de Deus? Está me afastando, pastor. Essa tristeza não é segundo Deus, mas é segundo o mundo, é maligna. Você está perdendo a vontade de fazer as coisas que você tinha prazer de fazer. Você tinha prazer de orar, você tinha prazer de estar nos cultos, você tinha prazer de ler Bíblia, você tinha prazer de louvar, você tinha prazer de fazer, sabe, o teu momento, o teu devocional com Deus. E isso está se perdendo. Essa falta de interesse, essa tristeza maligna do inferno está tirando você da presença do Senhor. Pastor, mas eu estou me sentindo quebrantado, estou me sentindo triste, compungido. Discirna. Você está sentindo vontade de chorar na presença de Deus? Estou, pastor. Estou com a minha alma dilacerada. Estou com a minha alma totalmente. É a hora de você se encher. Eu acho interessante, irmãos, porque o salmista do Salmo 119, no versículo 71, ele foi preciso e cirúrgico quando ele fez a leitura. Quando ele ali, sabe, é esclarecido pelo Espírito. Quando ele diz: foi bom eu ter sido afligido. Foi bom. Pastor, mas na hora que a gente está passando, a gente não acha que é bom, não. Claro, ninguém quer passar por privações. A gente só quer momentos de benevolência, momentos de bênção. Ninguém quer ser atribulado, ninguém quer passar por privações. Mas, quando estamos passando, depois que a gente passa, olha só, rapaz, como isso fez bem. A bênção do Senhor enriquece. Está vendo como você ficou mais rico espiritualmente? Está vendo como você amadureceu, como você cresceu? Irmãos, inclusive eu vou até deixar isso aqui ali no flanelógrafo, porque eu não vou dizer que não deixe de ser uma preocupação, mas eu estou aqui com o parecer de uma psicóloga. O nome dela é Louise Lynn Hay, ou Hay. Ela é uma psicóloga americana. E ela também foi violentada muito nova, assim como uma pregadora lá dos Estados Unidos chamada Joyce Meyer, que também tem livros e também é condecorada nos Estados Unidos. Ela diz assim, ó: nós somos responsáveis por todas as doenças que nós temos. A especialista afirma que grande parte dos males dos quais sofremos se manifesta através dos sentimentos que nós reprimimos. Quando muitas vezes não conseguimos perdoar alguém, por exemplo. E aqui ela elenca grande parte das doenças que estão no nosso meio. Por exemplo, aquela doença na boca chamada amidalite, né? Que a boca fica cheia de ferida. Ela diz, segundo o parecer dela, que aquilo ali nada mais é do que emoções reprimidas. Quando uma pessoa sufoca a sua criatividade. E ela elenca aqui tantas doenças e chega aqui no câncer, que é exatamente o que nós estamos querendo aqui enfatizar para combater, para que não tenha câncer no nosso meio, porque graças a Deus os que tivemos, vencemos para a glória de Deus. Mas o que é o câncer? Segundo o parecer dessa psicóloga, mágoa profunda. Irmão, é por isso que eu já estabeleci isso para mim mesmo. Tem pessoas que me perseguem, que falam de mim, que faz o diabo com meu nome, mas eu não aceito que elas fiquem dentro de mim. Eu solto todas elas, eu liberto todas elas, não fica ninguém acorrentado dentro de mim. Está perdoado em nome de Jesus. Vai para lá com teu câncer, Satanás.
Segundo ela, o câncer é produto de mágoa profunda, tristeza que é mantida por muito tempo. E hoje, meu amado, minha amada, se porventura existe mágoa no nosso meio, seja de que maneira for, caia por terra, pelo poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Libera esse negócio. Jesus quer nos curar. Pastor, estou triste. Oh, glória, é de Deus, é de Deus, continue triste. Se é de Deus, é de Deus. Né, pastor Mário? De quem essa tristeza do cão está repreendido. Não vai te levar para a caverna. Não vai te adoecer. Não vai te inquietar. E muito menos te matar. Sabe por quê? Porque se isso aqui fosse uma palestra, né, de autoajuda, não passaria de palavras. Mas não é uma palestra de autoajuda. É uma palavra de ajuda do alto. É diferente. Aqui não é o AA e nem é o NA. Aqui é a clínica de Jesus de Nazaré. Para melhorar, o Espírito Santo está no nosso meio. E ele não veio passear não, irmão. Como no dia em que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo não estava passeando não. Está lá escrito no livro de Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguém pensa que ele estava flutuando, estava só passeando. Não. Ele estava esperando a ordem expressa de Deus. Haja luz! E houve luz. Aonde tem trevas, as trevas caem por terra. Onde a luz chega. O decreto de Deus é que haja luz. E que as trevas caiam por terra. Todas as trevas, seja no mundo consciente ou inconsciente, seja no mundo objetivo ou abstrato, seja ele visível ou invisível, o Senhor esta noite está decretando a falência das trevas, está decretando a falência das doenças, está decretando a falência das sequelas, está decretando a falência de toda comorbidade, está decretando a falência da depressão segundo o mundo, está em nome de Jesus nos curando de alma, nos curando de espírito, nos curando no corpo, saúde para a nossa alma, saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa vida. Nós vamos viver em harmonia com o Espírito Santo, e quando a mazela bater na nossa porta, estaremos vacinados em Deus. A tristeza segundo Deus opera em Deus, tem um propósito em Deus, forja nosso caráter em Deus, nos leva para perto de Deus, nos faz crescer em Deus, nos faz amadurecer em Deus, nos faz estar mais moldados em Deus. A partir de hoje você vai tomar posse. Eu já te convido a ficar de pé e vir para cá. Vai tomar posse. A palavra precisa ser tomada posse. Não adianta você nutrir, não adianta você gostar ou cultuar essa tristeza segundo o mundo. Você vai ser curado hoje. Bote essa câmera para lá, minha filha. Bote essa câmera para lá. Vou convidar aqui. Tem alguém doente? Chame os presbíteros. Convidar aqui o meu irmão Mário. Se o Pedro Paulo quiser vir para frente aqui também, me ajudar aqui em oração. Uma coisa é certa. Tem crente aqui tomando posse dessa palavra.
Pastor, o que é essa dor de cabeça que não passa? Autocrítica demais. Falta de autovalorização. Se critica demais. Se reprime demais. Cuidado. Essas mazelas que ora se externizam no corpo, começa na mente. Quem quer ser curado hoje? Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar seguro, meu escudo. Em teus braços, meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Apenas aproveite a presença do seu Pai. Não há lugar mais seguro. Não há lugar mais seguro que esse. Nesse lugar de afeição. Nesse lugar